2, 3 e... Gravando. REC. 17 horas e 5 minutos. O dia de hoje é o dia 13 de maio. Quero pedir autorização para fazer um registro nessa live. O dia em que eu comemoro 5 anos de casamento no religioso. Que homem. Demais. Parabéns. Parabéns. Ai. Bom, brincadeiras à parte. Foi um momento marcante que eu esperei até os 50 anos para casar. Entendeu? Enfim. Esse foi o meu presente de 50 anos. O que vocês vão fazer quando fizerem 50 anos, se é que tem alguém aqui que já chegou lá? Não, Eu né? tô pertinho. O André também, né? 52. 52. André é da minha idade, então eu não tô com 53. Eu falei, pô, tem melhor presente do que isso, eu vou casar. Nunca casei, vou casar. Bom, o fato é que é o seguinte, aproveitei a vida pra caramba, porque na verdade, assim como vocês, né? Até os 50 eu estava casado com a música, que é uma outra mulher, né, que toma muito tempo da gente, inclusive acaba até com os casamentos da gente, se vacilar. Bom, já que todos se conhecem aqui, eu não vou aqui ficar fazendo aquela solicitação de, pô, fala quem é você, porque afinal de contas todos se conhecem. Olha o Alan aí chegando, pronto, chegou o último, o brasiliense. Vai entrar na tela? Ah, entrou na tela aí. Alan Pinho, diretamente de Brasília. Tudo bem, Alan? Sem áudio. Olha o áudio. Olha o áudio. Logo quem, né? Logo quem, né? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Gustavo? Olha só, Alan, você já conhece a galera aqui, não, ou não? Conheço André, de internet, né, André? André Magalhães. E participei da live com o Adonias? Com o Adonias e só. Então tá. Então vamos lá. Funai, Thiago e Daniel, por favor, apresente-se rapidamente para o Alan, que não conhece vocês três. Aliás, o Funai também não fez uma apresentação dele, que é a primeira vez dele aqui também. Assim como o Thiago, né? O Thiago também está lá pela primeira vez. Então vamos lá. Só um minuto. Eu não conheço pessoalmente como estamos conversando aqui agora, mas conheço o trabalho de todo mundo. Beleza. Então, já que a gente está mantendo um protocolo, para usar uma palavra do momento, Funai e Thiago, quem são vocês dois para que fique registrado nessa live, para que o Alan conheça e para que o Adonias, o Daniel e o André jamais esqueçam de vocês. Vai lá, Funai. Bom, eu sou Rodrigo Funai Costa. Tô nessa parada aí já tem uns 15 anos, o que é pouco, né? Quem tem 40, comecei velho. Os últimos anos eu tava lá na Red Bull, né? Cuidava do estúdio da Red Bull, fiquei 7 anos lá. Ano passado já começou o ano estranho lá. Já vinham cortando as coisas, as minhas asinhas, e aí veio a pandemia, fechou de vez. Opa, peraí, Funai, peraí. Primeira coisa assim, para quem não conhece, que inclusive é meu caso, eu assumo isso, o que eram os estúdios da Red Bull? Eram estúdios de gravação? Era um estúdio de gravação. A Red Bull tinha um projeto que era o Red Bull Music Academy, que era um projeto de residência musical que eles faziam cada ano numa cidade do mundo. Uhum. E eles, durante um período, o que eles faziam era construir um estúdio, construir uma estrutura absurda em cada cidade que eles faziam esse projeto. Chegou uma hora que eles resolveram que valia a pena ter um estúdio fixo, que aquele estúdio ficasse. Então, não lembro qual que foi o primeiro, mas eles começaram a construir os estúdios para o Music Academy e o estúdio foi ficando. Uhum. E aí, depois disso, eles resolveram começar a construir alguns estúdios no mundo. Então, chegou até uns 13 estúdios no mundo e eles resolveram, em São Paulo, eles resolveram juntar o que era o projeto do estúdio
com o que era o projeto de arte que eles tinham, que era uma residência artística que eles alugavam um prédio no centro de São Paulo e faziam um mês de residência artística. E nessa eles resolveram abrir um espaço, um centro cultural e construir um estúdio dentro. Que é isso? E aí pegaram um prédio no centro, ali na Praça da Bandeira, e fizeram um puta prédio legal, construíram um puta estúdio de gravação com uma SSL, uma sala que soava bem pra caramba, 2 boots e tudo, e era um estúdio de gravação não comercial, então a gente selecionava os projetos que entravam lá, a gente recebia uma pilha de projetos, e algumas coisas a gente propunha, algumas coisas chegavam para a gente e a gente avaliava o que ia rolar lá, que tinha a ver com a marca. E esse projeto rolou durante 7 anos. Eu gravei muita coisa lá, fiz muito trampo muito legal lá. E aí, eles começaram a mexer com essas coisas. 2019 acabou o Music Academy. Aí em 2020 já começou meio, vamos ver o que a gente vai fazer. Não vamos mais pegar esses projetos, vamos fazer só coisa nossa, já estava meio estranho, aí entrou pandemia, fechou de vez, e aí foi mais ou menos outubro, eles resolveram que iam fechar o espaço mesmo, assim. Caramba, bicho. Foi bem louco. E aí, ao mesmo tempo, eu já tinha o meu espaço aqui, o meu estúdio, que eu tenho com mais 3 pessoas. E aí eu comecei a focar nisso, assim. Agora eu tô aqui só. Disponível. Disponível, fazendo um monte de coisa, migrando um pouco para finalização de filme. A nossa sala aqui, por enquanto, é um 5.1, mas a ideia é botar um Atmos em breve. Pronto, começou a complicar aqui pro entrevistador. 5.1 e um Atmo. Vou até procurar no Google em breve para não pagar mico. Então, tudo bem. Porque, sei lá, questões de trabalho, mercado, etc. Mas aqui tem 2 salas de gravação, além da minha técnica. E é isso, assim, eu ainda estou, desde o ano passado, procurando se reencontrar, né? Um caminho, assim, porque eu tava lá, eu virei o cara da Red Bull, um pouco eu tava lá, todo mundo ia lá, mas as pessoas também um pouco param de pensar em você como uma pessoa que está disponível, porque eu não estava disponível, eu ficava lá de segunda a sexta praticamente, apesar de ter uma liberdade e tudo. E acho que basicamente é isso, sei lá. Massa. Muito bom. Vamos explorar um pouco mais isso daqui a pouquinho. Tá, Thiago Baggio, o primeiro a se inscrever nessa edição, nosso último campeão dessa categoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Você está falando exatamente da capital ou do interior? Não é nenhum nem outro, mas estou próximo da capital, toda a região de Barueri, em São Paulo. Tá, legal. Não é muito longe, uma meia horinha. Thiago, para quem não te conhece e para as nossas lives que ainda não lhe registraram, fala aí um pouco sobre Thiago Baggio. Thiago Baggio. Bom, eu acho que eu sou o mais novo de todos e o que tem menos tempo de carreira aí. Estou no mercado há uns 10 anos, oficialmente. E nos últimos anos tenho desenvolvido um trabalho com o pessoal da Gargolândia, no interior de São Paulo, um estúdio de gravação. Aliás, um mega estúdio de gravação, né? Nosso último campeão também no estúdio de gravação. Último campeão. Um estúdio que eu assumi quando era completamente diferente do que é hoje. Era basicamente um home studio deluxe. E a gente foi construindo pedacinho por pedacinho e tô com eles já nessa parceria já faz 7 anos. Antes disso eu trabalhei com muitas outras empresas e profissionais, trabalhei na Audio Mobile, trabalhei com o Cleman, Zular, né, na Audio Portátil, trabalhei nos estúdios da Omid,
em São Paulo, trabalhei no Na Cena, e assim vai. Bom, considerando que você é o mais novo, então você deve estar trabalhando desde o quê? Dos 8 anos, 9, 10 de idade? Eu passei a trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, num bom período, assim. Então, legal. trabalhava, depois que eu saí do Na Cena, que foi onde eu conheci basicamente todo mundo, que está aqui, eu acho, acredito. Eu comecei a trabalhar com todas as empresas. Então, um dia eu estava trabalhando com o Ricardo Mosca no estúdio dele, no outro dia eu estava na Audiomobile, no outro dia eu estava com o Cleman, e fui rodando bastante até uma hora que eu acabei caindo na Gargolândia e me tomou bastante tempo porque é longe, né? Então eu vou, fico lá hospedado, volto. Então ao longo desse percurso também ter desenvolvido o trabalho sozinho, né? Sempre trabalhando em parceria com algum estúdio e sozinho. Legal, muito bom. Alan, agora que você e eu já conhecemos Funai e Thiago Baggio, fale um pouco sobre refinaria Alan Pinho para quem ainda não lhe conhece, que deve ser, tirando o Adonias, os demais. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Acontece nas melhores famílias. Aqui está uma barulheira aqui, então eu vou desligando. Comecei trabalhando com áudio publicitário há uns quase 30 anos atrás. E era um trabalho paralelo, assim, eu era professor e chegou um momento em que a demanda estava tão grande que veio a ideia de montar um estúdio próprio. Né? A ideia era fazer um estúdiozinho pequeno, meio que um home studio mesmo, coisas grandes a gente gravava em outros estúdios. E aí essa ideia foi crescendo, e junto com o meu sócio Diogo Mucci, a gente fez o Refinaria, que vai fazer 15 anos, né, agora em setembro. E desde então eu larguei a carreira acadêmica e o magistério e me dediquei totalmente ao áudio. Muito bem, 15 anos, olha só, hein? De refinaria, 32 anos de gravação. Muito bem. Agora que já sabemos sobre o Alan, o Funai e o Thiago, vamos então bater um papo, né, gente? Um papo amistoso, dentro daquela frequência, para usar uma palavra de vocês, que é a frequência do prêmio, que é a frequência da não concorrência, né? Vejo aqui 5 pessoas de São Paulo e 1 de Brasília, e pelo que eu estou percebendo, tirando aí um pouquinho do momento aí do Funai, que ainda está aí meio que se reinventando, se reencontrando, mas não está faltando trabalho, pelo que eu tenho colhido do pessoal da masterização, né, Adonias? Do pessoal da mixagem, agora chegando aqui na gravação. Quer dizer, se não está faltando trabalho para o pessoal da masterização, não está faltando trabalho para o pessoal da mixagem, não pode estar faltando trabalho para o pessoal da gravação. E aí, minha pergunta é o seguinte, procede isso? Tá, vocês estão, assim, superlotados de trabalho? E, assim, trabalhos sobre, conforme o Funai falou, diversificados, audiovisual, publicidade, música, ou todo mundo só está trabalhando com música? Como é que vocês estão aí operacionalizando essa demanda, se é que essa demanda está, assim, na mesma pegada que a galera da mixagem e da masterização? Vamos começar aqui pelo meu amigo Adonias. Vamos começar pelo A de Adonias. Vai lá. Não tá ruim, não tá maravilhoso, não tá lotado, mas tá bom, tá bom. Pro que temos, tá bom. Mas é isso, a gente tem que diversificar um pouquinho. Bom, a gente já conversou outras vezes, mas assim, meu foco de musical é mais a parte instrumental, alguma coisa de canção. Mas estou fazendo muita coisa de show no estúdio, por causa do espaço. Live, né? Shows, tanto lives quanto gravados, né? Muito clipe de ao vivo mesmo, né? Gravação com vídeo, que é o que mais acontece. E tá legal, assim, tá? Não tá como... O pessoal tá com medo ainda de se juntar, né? Então as produções
que eu mais fazia, que era todo mundo junto, instrumental e tal. Tem uma série de... Ontem a Mantiqueira me ligou, né? Pô, já não dá pra fazer... Cara, sem teste, não vou tocar. Né? Não, beleza, então vamos planejar isso. Aí já muda o orçamento, não é aquela coisa, tem horário terça-feira? Não. Agora, gente, se é um grupo de sopros, cantores, agora a gente precisa cuidar, tem que... Então isso deu uma mudança na dinâmica, a agenda não é tão instantânea quanto era. Mas tá rolando sim, o pessoal tá produzindo bastante, e para mim um público que aumentou vertiginosamente é o público erudito, que antes era uma coisa mais... um percentual da grade bem menor, mas com as orquestras paradas o pessoal tem tempo para produzir. Então eu tô fazendo coisa pra caramba. Hoje gravei sonatas de Mozart para oboé, não sei o que lá. Que legal! Só coisa... E gente da pesadíssima, que é o pessoal das orquestras grandes, o ZESP, municipal, que estão produzindo porque não estão tocando, né? As salas estão paradas. A vida do pessoal de orquestra era muito dinâmica, né? Tocam em orquestra, são convidados para outros lugares e tal. E não tendo isso, sobrou tempo para o pessoal produzir. E está sendo muito divertido para eles, inclusive, né? Gente que nunca tinha gravado trabalho próprio, sempre para outras orquestras ou outras formações, estão produzindo. Então é um novo... uma nova demanda, né, em quantidade que nasce aí, né? Na verdade, eu fiz uma afirmação então errada, né, Adonis? Porque com essa coisa das pessoas estarem evitando irem para os estúdios, possivelmente as gravações estão menores dentro dos estúdios, mas quando está acontecendo... Tem muita gente preparado para gravando em casa com muita qualidade, vários músicos que a gente trabalha, grava em casa as suas partes com um nível altíssimo. Eu até ajudei vários amigos nesse período de paradeira a montar um setup para gravar em casa, e nego gostou da ideia, está todo mundo produzindo bastante mesmo. Tem bateristas, né? O baterista que é o cara que mais carrega a coisa. Eu ajudei uns 4, 5 amigos aí a montar um equipamento em casa, e eles não vêm mais para cá, né? Gravam em casa. André Magalhães, agora vamos por ordem alfabética. André, e você aí, diversificou? Tá, porque você não tem o estúdio que o Adonis tem, né? Seu microfone está mudando. Vai lá. Aí, agora vai. Pois é, né? Um belo estúdio do Adonis, né? Tive felicidade já de gravar algumas vezes lá. Felicidade minha. E não, realmente não tenho mais estúdio, né? Hoje eu tenho uma sala de produção, com a minha sala assim, de produção, que tem é uma sala que eu tenho todo equipamento para fazer mixagem, né? Produção, né? Eu trabalho muito na essa situação dessa categoria de gravação, né? Porque geralmente eu ia buscar os estúdios, né? Hoje em dia, com essa sala de produção, praticamente todas as produções que eu faço, que geralmente as produções que eu faço, eu opero. Eu tenho uma forma de produção que é operando, geralmente, né? É uma situação, né? Que, aliás, né, todos nós, a gente sabe, né, que o que a gente faz é muitas vezes, a gente está fazendo uma produção também. Nessa situação de gravação, né? Eu, por anos no Zabumba, eu fui perceber, assim, depois de muitos anos de Zabumba, que eu fui produtor de muitos discos sem ser, né? A gente... Sem o crédito, né? É uma situação que a gente vive isso, né? Que a gente acaba sendo produtor de um disco sem ser. Então, eu tenho muitos discos, né, mas eu também não sabia, porque também não era tão claro, de uma certa forma, não era uma situação, né, antes, né, assim, eu tô falando lá no começo, né, eu sou mais velho aqui, né, então eu tenho experiências que vêm bem atrás, assim, né, e o Adonis, né, a coisa do Zabumba, que inclusive a gente era perto, né, Adonis? Sim. Né, então, quer dizer, são coisas que né? E o Adonis falou uma coisa muito importante, né, que eu acho que eu também, várias pessoas, eu ajudei essa situação de fazer um setup, de gente, inclusive, que às vezes não tinha nenhuma, assim, nem tinha gravado num computador, nem tinha não sei o quê, e hoje a gente vê, né, com cuidado, né, que a gente passa para as pessoas, né, seja com equipamento, seja com até o lugar que a pessoa está gravando, a acústica do lugar, né, que muitas vezes as pessoas não dão muito valor para isso, mas no final das contas é talvez das mais importantes, né? Então, né, e isso é uma coisa bem importante, assim,
das pessoas estarem fazendo isso, né? E isso é a prova que não diminui trabalho para a gente, né? Pelo contrário, isso é uma coisa que agrega trabalho, né? Porque, de uma certa forma, facilita ter mais produções, né? Em relação aos trabalhos, eu estou com muito trabalho aqui. Eu não parei em nenhum tempo, né? Em função também do meu histórico que eu tenho com as produções, principalmente as coisas que eu faço no Nordeste, que muita gente, né, de projetos que ficaram parados, projetos que já tinham gravados e que depois se retomaram para finalizar, enfim. Então eu tenho uma série e essa rede, né, que a gente vai fazendo também, quem viaja muito, né, porque sempre viajei muito, então, né, assim, morei em Fortaleza, morei em Brasília, né, acho que eu não fui visitar o teu estúdio lá, mas eu ia muito ali no Valerinho, né, que é um outro grande estúdio de Brasília, né, que é um estúdio bem bacana de Brasília também. Então, quer dizer, essas pessoas que estão gravando por esses cantos, né, acabam vindo para a gente, até projetos educacionais, né, como os projetos do Guri, né, Adonias, que a gente também fez coisas juntos, que eu acho assim de uma importância, assim, o cuidado de você ter mesmo uma pessoa que grava com celular, que grava com esses grupos de orquestras, às vezes, que fazem, né, com esses grupos, né, e a gente ter o mesmo cuidado que a gente tem com um grande artista, né, de ter essa coisa da formação, né, que até uma coisa que eu acho importante, assim, da gente, né, que tem essa felicidade de a gente poder ouvir música com muita qualidade, né, que pouca gente ouve, né, a gente tem a felicidade de ter uma sala, de ter estúdios para a gente ouvir os discos, né, que muita gente, quando acaba um disco, eu convido, às vezes, a pessoa e falo assim, vem ouvir o disco, o som que o seu disco tem. O som de verdade, né? O seu disco tem esse som, né, muitas vezes, né. Então, e essa coisa da formação disso é uma coisa muito importante. Quando eu morei lá no Cariri, uma das coisas que eu mais gostava de fazer é pegar criançada, que eu trabalhava numa fundação lá, eu era, como se diz, eu era parceiro dessa fundação, e aí eles tinham um estúdio lá, tudo, e eu tinha o estúdio na minha casa, né, que era meu equipamento, que o zabumba eu levei para lá, né, o que aconteceu é que eu levava os meninos, assim, de 10, de 12, de 13 anos, eles adoravam em casa, tal, não sei o quê, e viam todo aquele equipamento em casa, né, naquele lugar tão atípico, uma cidade de 4 mil habitantes, né. Aí eles chegavam lá e eu falei, gente, vamos sentar e ouvir uma música. Aí eu punha coisas, assim, incríveis, assim. Punha Rabi Abdul-Khalil, punha Orquestra Popular de Câmara, punha as coisas que eu gravava, e assim, falava assim, gente, vocês vão passar aqui meia hora ouvindo som. Bicho, a sensação deles ouvindo aquele som, que muita gente não gosta, mas eu uso a Genelec, né, que é uma caixa que eu gosto muito, trabalho muito bem, assim, mas eu digo assim, eu sentava naquele lugar, eles paravam, abaixava a luz e eles falavam assim, vai ficar meia hora de música, punha 5 músicas para eles ouvirem, isso eles saíam chapados, né? E como aquilo mudava às vezes as condições assim deles, né, de entender sobre música, de entender, né, que é uma coisa que eu acho muito interessante assim da gente que técnicos que a gente trabalha com isso, né? Isso também é uma formação musical, né? Assim, a formação auditiva, né? Que a gente tem, que a gente tanto preza, né? Cada disco que a gente faz, a gente tanto preza por isso, né? Então, olha só, o André, eu cometi uma imprudência ortográfica aqui, que eu botei o André, que é AN, na frente do Alan, que é AL. Peço desculpa aqui. Alan, e em Brasília? Eu não sei se você percebeu, Alan, mas eles 5 aqui, que são lá do estado de São Paulo, são extremamente amigos, assim, como se eles fossem parceiros de uma atividade. Brasília é assim, Alan, também? Ou essa unidade que eles transmitem aqui é uma coisa que falta aqui na nossa cidade? E se o Refinaria está bombando aí de gravação? Vamos lá. Brasília está assim, né? Temos um grupo que nos ajudamos, né? Nos conversamos, e assim, eu acho que temos 50 estúdios no grupo, entre home studios e estúdios grandes, assim, legal, estúdios maiores.
E muita gente com home studio fazendo produção em casa ou produção numa sala, e que é, de repente, um caminho muito interessante também, porque se você tem uma boa sala de mix, aí você vai movimentando toda a cadeia. Então, o cara vai gravar bateria lá comigo, ou gravar bateria com o Danny e o Greg, e grava uma outra coisa em casa, grava voz num lugar tal, e no final das contas a gente tem uma movimentação da nossa cadeia produtiva que ficou estagnada e parada por muito tempo. E completamos agora 13 meses de pandemia e eu não parei em nenhum momento. Fechei o estúdio, né, quando a gente teve no ano passado o lockdown mesmo, mas, olha, nesses últimos 13 meses foram 6 discos, uns 5 ou 6 singles e vários videoclipes. Então a coisa tá bem, aparentemente a pandemia não afetou muito. Uhum. E reinventando, né? Depois que a Audio Movers lançou aí o Listen To, que é um plugin muito interessante, a gravação remota. Você vai na casa do cliente, se ele não tem lá o homezinho dele, leva uma estação com um microfone e voz, por exemplo. Eu gravei um disco de musicoterapia e que ele foi meio assim. E faço a gravação remota de casa, utilizando os equipamentos lá, depois, quando acaba, recolho e mix e master, que também tem sido um trabalho muito grande. As pessoas, como o André falou, e o Adonai também, elas têm gravado muito em casa. Adonias. Porque aí o Liarces aqui, a gente vê e já não enxerga muito direito, né? Então, temos mixado muito também trabalhos feitos em casa, e muitos deles até com uma qualidade muito boa. Hoje nós temos aí pequenas placas de som, que se a pessoa tem um pouquinho de técnica, ela consegue chegar numa sonoridade interessante que dá para a gente trabalhar. Muito bom. Olha, fico muito feliz de saber que Brasília está se organizando e está bombando, porque esse é um setor assim, aqui, na minha opinião, não falta trabalho, que a gente tem um fundo de apoio aí bombando, né? Agora, inclusive, hoje sendo lançado aí oficialmente o fundo de apoio do GDF, aí, com 53 milhões de reais. Temos aí, né, ou tínhamos um setor de publicidade assim bastante intenso, e também o setor, né, Alan, que você conhece bem, do audiovisual, também com muita produtividade, né? Fico muito feliz de você estar aí se mantendo, se destacando, e com essa serenidade que eu já te vi em outros momentos assim, bem assim preocupado, né, com a continuidade das coisas. Essa história eu acho até que vale a pena, que eu conversei com o Gustavo, colocar, né, para os amigos, que recebi um cliente no estúdio, botei um som, né, um disco para a pessoa ouvir, depois botei um MP3 128 e ela não percebeu a diferença. E isso mexeu muito comigo, porque para nós que somos audiófilos, eu não consigo, por exemplo, ouvir um MP3 de baixa qualidade, ouço um pouquinho que precisa ir e pronto. Então eu falei, nossa senhora, e agora, hein? Para que essa estrutura toda, sendo que as pessoas não deixaram de ouvir música com uma certa qualidade? Mas é uma discussão enorme para um outro momento. Muito bem. Vamos passar para D de Daniel, né? Daniel, já falamos aqui de plugin, de algumas outras coisas que, na minha opinião, não vem ao caso. O que vem ao caso é saber o seguinte: tá rolando mesmo muita atividade e muita diversidade, ou você, segundo você me falou, você estava muito ligado também com a área de educação também, né? Com a área de cursos, etc, né? Eu sou professor universitário, né? Eu sou professor exatamente. do Espírito Santo e tal. E agora, nesse momento, eu estou como professor visitante lá na USP, fazendo pós-doutorado, e estou dando uma disciplina lá na pós-graduação, inclusive sobre o que a gente faz aqui. E essa pandemia, para mim, tem sido um pouco de um momento de reclusão em casa, assim, até porque eu estou com um filho de 7 meses e estou fazendo pós-doutorado, então
eu virei a chavinha do estudo, mas alguns projetos vão chegando à distância, né? E alguns, mais principalmente projetos de mix, né? Vão chegando à distância. Tem muito isso que o André e o Adonias falaram, assim, de amigos que vão produzir em casa, querem gravar em casa porque não querem sair, aí mandam pra gente mixar, mandam pra gente masterizar. E isso tem rolado. Eu é que tenho freado alguns convites que vêm, porque eu tô com muita coisa ao mesmo tempo, e só o pequenininho já dava conta. Claro. Mas, então, como eu tô conciliando tudo, eu tenho freado um pouquinho. Mas tem aqueles convites que chegam que você, né, você fala, não, isso aí não tem jeito, eu vou ter que fazer e tal, porque é muito legal. E aí isso tem rolado bem, assim, tá tudo certo. Eu também refiz isso, né? Porque eu antes da pandemia eu não tinha mais equipamento em casa. Eu entrei numas de que em casa eu ia relaxar, tomar vinho e ser feliz, né? Mas aí quando veio a pandemia, pronto, eu tive que refazer. Então hoje em dia eu até tava, o Adonias estava falando, você é um exagerado, né? Porque eu tenho, sei lá, 24 canais aqui em casa, assim, né? Uhum. Sei lá para que eu vou gravar com 24 canais aqui, né? Mas eu acabei refazendo isso e eu tenho feito coisas em casa, sim, né? Nesse meio todo aí, né? Muito bom. Funai, você parece que está num momento semelhante aí, né, ao Daniel. E me parece que assim existe também na gravação essa máxima da música, né, do artista, que assim, uma vez que o cara é picado, ele não consegue, nem que ele com muita força, ele não consegue se desconectar dos instrumentos e tal. É mais ou menos a mesma coisa aí. Vocês não conseguem se desgrudar aí dos equipamentos aí, das possibilidades, dos timbres, etc. Acho que tem um pouco isso, né? Na real, cara, quem tem estúdio é tudo meio louco, né? Porque, puta que pariu, a gente fica comprando coisa, que você fala, meu, sério, pra quê? Assim, não vai voltar, né? Tipo, o custo-benefício, ou o retorno de investimento, assim, não é que você vai cobrar mais, né? Mentira, você tá cobrando cada vez menos, né? E a gente continua investindo, e vai... mas eu acho assim, eu tenho pensado muito essa coisa dessa profissão, né? Do que é e para onde ela está indo, assim, da função do engenheiro de gravação. Talvez por eu ter entrado num limbo, tal, mas a coisa de, putz, cada um tem, né, o produtor tem seu estúdio, o músico tem seu estúdio, os estúdios grandes vão fechando, então o engenheiro de gravação, que não é o cara que é um produtor, e talvez não é o cara que tem um estúdio, vai ter que achar um outro lugar, né, nesse caminho todo, assim. E eu fico pensando muito, assim, que eu acho que é uma função quase que óbvio, para quem faz bem e tudo, sempre vai ter trabalho, mas eu acho que é uma função que aos poucos vai sumir, assim. A de engenheiro de gravação? Total. Porque... Ixi, agora você jogou lenha aí no negócio. Não, você tem as coisas específicas. Por exemplo, o que o André faz, o Adonias faz, o que o Dani faz, que trabalham mais com uma coisa, com o tipo de som mais acústico, instrumental. Essas coisas sempre vai precisar de um cara, porque a gravação normalmente são todos juntos tocando, certo? Agora, vai trabalhar com música pop, que cada vez mais é gravar voz, né? Que cada vez é mais produção do que gravação em si. E aí a pandemia só acentuou isso, na verdade. E só vai caminhar para as pessoas acelerarem esse processo de cada um ter o seu canto para gravar direito, né?
tipo, é isso, tá todo mundo tá todo mundo com medo de se juntar para fazer as coisas. Mas, assim, música pop já não tava se juntando muito. Você quer gravar a bateria? Manda pro cara lá a base, ele vai gravar a bateria, vai te mandar de volta os canais. Então é ele mesmo que grava, ou ele tem alguém, ou o produtor vai lá e ele mesmo vai gravar. Eu não sei se tem uma coisa de... tem uma certa diminuição de um nível de qualidade, de preocupação com isso, por uma questão financeira, por uma questão de sonoridade mesmo, que eu estou falando isso de, óbvio, música mais comercial, pop mainstream, talvez, entendeu? Óbvio que para uma música erudita, música instrumental, você tem uma outra busca de qualidade, um outro nível de percepção de som mesmo. Então eu vejo isso, assim, essa função aos poucos. E assim, é isso, você não tem estúdio para as pessoas trabalharem, como que, né, a pessoa começa? Ela já vai sair montando estúdio. E isso está acontecendo muito. E também vira uma coisa que ser engenheiro de som é quase um hobby, né? Porque quem que começa já montando estúdio, sabe? Quem pode, né? Sei lá, são milhões de coisas que eu fico quebrando minha cabeça, assim. Mas são percepções muito legais aí que eu vou usar aqui na continuidade da nossa conversa. Se você me permitir, você me iluminou aqui a mente. Não, permito super, porque é uma coisa que eu tenho batido muito, assim, pensado, tentado chegar numa conclusão que também não é... Mas essa sua reflexão, assim, vamos botar assim, dolorosa, ela é muito real. A gente já debateu isso lá com o pessoal da masterização, da mixagem, e assim, pegando a sua opinião, a gente poderia assim estender para, né, o resto. E aí, será que os de mixagem, de masterização também assim estão perdendo assim as suas relevâncias por conta disso que você está falando? Já vou botar isso aí na conversa. Vamos só ouvir aqui do Thiago se a coisa está bombando para o lado dele, se o motivo da olheira dele aí que ele está apresentando aí, né, gente? É excesso de trabalho. Tô brincando, tô vendo olheira nenhuma não, tô brincando. A olheira faz parte, pô. Duas crianças em casa, você fica... Cara, eu acho que eu concordo em partes com o Funai e a minha resposta ela vai ser um pouco segmentada, assim. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fui aquele cara que saiu da escola de áudio, talvez um dos poucos que fez escola de áudio, achando que eu sabia tudo. Então você entra no estúdio, você toma a primeira paulada, segunda paulada, terceira paulada, e aí uma hora você ouve, né? E eu ouvi um cara na época que me disse, velho, você tem que aprender a fazer uma coisa muito bem, para depois você fazer as outras. E eu fiquei com isso na cabeça e eu falei, beleza, eu olhava no estúdio, eu estava trabalhando num estúdio grande, eu percebia que as pessoas iam para gravar num estúdio gigantesco, com uma estrutura incrível, com músicos fenomenais, mas era alguma coisa sempre muito rápida, um jogo muito rápido, pouca utilização dos recursos que tinha para poder fazer um som mais próximo do que seria um som final. Eu olhei isso e eu falei, beleza, eu acho que eu vou ser um engenheiro de gravação muito bom. E eu me foquei em ser um engenheiro de gravação e, que nem o Funai falou, quando a gente é um engenheiro de gravação, em maior parte a gente trabalha para outra pessoa, a não ser que você tenha o seu próprio estúdio, né? Então, por isso eu sempre tive associação com outros estúdios e parceria com outros estúdios. E com o fato da pandemia ter acontecido, esses estúdios, em maior parte, fecharam. A Gargolândia, ela reabriu para pequenos projetos, por exemplo, muito pontuais, mas em geral foi 90% fechado. Outros estúdios que eu tenho parceria aqui em São Paulo, aqui em Alphaville, o Everest também, foram projetos pontuais. Então, assim, falando do tema gravação presencial, a maneira como as coisas têm acontecido para mim poucos projetos de artistas ou músicos que trabalham com isso 100%, foram poucos projetos de gravação, não de mixagem, mas de gravação, já que a gente está nessa parte agora. E muitos projetos de outros profissionais
que não trabalham exclusivamente com música e que tinham orçamento guardado, estavam planejando discos e assim para poder fazer, e com essa pausa por causa da pandemia, pessoas trabalhando em home office e tudo mais, houve tempo, começou a aparecer tempo para as pessoas irem para o estúdio, e aí sim eu comecei a fazer muitos projetos de bandas independentes, de cantautores que não trabalham exclusivamente com música, né? Então, respondendo sobre a parte de gravação, foi isso. Uma outra coisa que aconteceu muito legal, que eu percebi logo no início, foi, caramba, principalmente naquele momento de quarentena, né? Ninguém pode sair de casa. Eu falei, como é que a gente vai trabalhar? Eu falei, eu vou começar a oferecer consultoria para as pessoas que estão gravando em casa. Por quê? Eu comecei a receber muito projeto com muito pouca qualidade de gravação. E, assim, músicos ótimos, mas equipamento simples, mas, de qualquer maneira, o conhecimento é muito pouco no sentido de como utilizar isso, né? Eu falei, cara, não é possível. Então eu comecei a oferecer serviços de consultoria, onde as pessoas me ligam antes de gravar, elas agendam comigo e eu armo um circo todo aqui, e eu tenho como ouvir o que eles estão fazendo para poder literalmente passar o som com eles. Então, vou gravar um violão, eu armo todo o circo aqui, com um software aqui, o software ali, câmera. Como é que você está gravando? Põe aí. Aí ele vai tocando, aí ele vai rodando em torno do microfone. Eu falo, isso aqui é uma posição boa, marca aí. E aí, vamos testar mais uma. E vai. E eu tenho feito isso com diversos profissionais, diversos artistas que estão gravando em casa, bateria, violão, voz, instrumentos que são mais chatinhos de serem gravados. E, que nem o Funai disse, em maior parte música pop. O meu lado da música instrumental, que assim como o Adonias é bastante forte, tá bem estacionado, justamente porque os estúdios com que eu estou trabalhando não estão abertos, e eu mesmo fico com receio de sair e botar todo mundo em risco. Aí às vezes chegam em cima da hora e fala, velho, o cara apareceu com sintoma ontem, cancela, isso aconteceu semana passada. Então a gente fica muito em cima. Então, falando de gravação, no meu caso foi bastante foi coisas novas, muita coisa que eu pude descobrir, reinventar, e o fato de poder também ficar em casa trabalhando com mixagem e masterização, e que é uma outra área aí. Muito bom. Olha, diante do que eu sintetizo aqui dessa primeira rodada, existe aí uma variação de novas possibilidades, mas não sem questionar a utilidade, né? Ou a utilidade não, a realidade ou a ex-realidade dessa atividade, conforme o Funai colocou, que muito me chamou a atenção. E conforme o Funai colocou, eu já falei isso aqui em outras vezes, mas vou sintetizar. Todos nós aqui meio que somos daquela geração, né? Que escolhia os estúdios ou as pessoas, né? Por causa do equipamento assim, do equipamento assado. Não, porque lá quem grava é o Adonias. Não, porque lá tem o plugin tal, porque lá tem o pré tal, porque lá a sala é tal. A gente é desse modelo de referências assim, de boca a boca, ou por trabalhos bem-sucedidos que foram feitos por A, por B, etc, etc. Quando o Funai coloca tudo isso assim em questionamento, ou seja, da gravação, a mixagem, a masterização, e eu particularmente concordo muito com ele, porque assim, né, inclusive a gente tem tem pesquisas, né, Funai, dos charts aí, onde predominam, inclusive, onde não predominam mais bandas, né? Predominam assim, duos, cantores solos, etc, etc, etc. Então, assim, dentro de vocês, pegando um pouco de carona no Funai, como é que vocês veem essa transição desse modelo de assinatura, seja do equipamento ou da pessoa, versus assim essa coisa, como o Funai coloca aí, de que, de repente, isso aqui é uma atividade que pode estar se transformando ou até mesmo desaparecendo.
Como é que vocês veem essa profunda reflexão aí, que pode aqui, nessa live, encaminhar para aqueles que vierem a ver e ouvir uma opinião muito legal assim sobre, pô, será que é isso mesmo que eu vou investir? Então, será que eu vou montar meu estúdio? Pô, será que eu vou comprar novos microfones? Será que eu vou comprar aquele software? E aí? Em ordem alfabética, ó? Em ordem alfabética, lógico. Bom, na verdade, assim, eu vivo o estúdio como dono do estúdio há 23 anos. E eu vi uma mudança radical, assim, né? Eu conheci, quando eu comecei, o Zabumba era o grande polo de música que a gente faz aqui. O Zabumba era um misto entre um estúdio de empresários e do cara do áudio, do produtor. Não é isso, André? Era você e mais sócios, então era um misto de empresa e a sala do cara que faz a música. E eu vi todos os estúdios grandes de empresários, né, ou seja, todas as empresas estúdio fechando e mudando para um modelo que é o que mais está acontecendo agora, que são estúdios de pessoas que fazem, que não são só caras do áudio, são músicos, produtores, e o estúdio como uma base, pequeno, grande, não importa, mas sempre o estúdio é do cara que faz também, que toca também, que produz, né? Mais aquela coisa do cara múltiplo, que o cara que grava aqui também mixa, que é o perfil de todo mundo aqui, que masteriza também, não mais aquela coisa, cada um faz uma parte. Então, na realidade, os produtos, né, os trabalhos, né, pensando, começaram a ter muito mais a cara do produtor, e que ora, produtor que nem o André começou a falar, né, eu sou produtor de 500 discos sem ter créditos. Porque a partir do momento que as pessoas escolhem a gente, eles também buscam na gente o caráter produtor associado ao do cara da gravação e o do cara da estrutura. Então, no fim das contas, a gente tem uma situação que realmente pessoas, ainda que muito qualificadas para uma função específica, no caso da gravação, realmente não tem mais lugar, não tem mais emprego. Acho que os últimos empregados, né, carteira assinada de estúdio, são da Comep, da Codimuk, que são estúdios institucionais. Os estúdios empresa não tem mais funcionários. Tem horistas, tem um pool de caras. E aí você tem os estúdios que, por exemplo, citei o Chico César aqui porque veio na mente. É um cara que tem um estúdio em casa e contrata pessoas, que várias vezes eu fui lá, eu garanto que vários já foram lá na casa dele, para produzir coisas. Então o cara tem a estrutura e chama um cara para gravar. Então assim, tá muito difícil você ser um engenheiro de gravação pura e simplesmente. Existe a função, claro, sempre existir, porque sempre vai se gravar. E pensando muito mais nessa coisa da setorização de estilos musicais, obviamente o pop, a coisa mais de produção tomou um caráter cada vez maior de um trabalho não de gravação em si, mas sim de produção de sons diferentes. Começa com a toscalização, né, como estética. Então, você vê lá atrás... Gostei desse nome, cara, toscalização. Eu quero um microfone de... Vou botar entre aspas, Adonis, pode deixar. Pode colocar. Assim, não, cara, você pega assim, o cara, gravar um violão com aquele microfone, um telefone antigo, que estão vendendo pra caramba agora, um monofone de telefone antigo como um microfone, com uma ferramenta estética. Então, antes a gente gravava direito para depois manipular. Agora não, os caras querem gravar tosco para depois usar aquilo do jeito que é. E é legal como estética, né? Como criatividade, não como regra. Então, na realidade, eu escuto cada vez mais os caras falando de coisas toscas como o ideal de gravação. Por causa disso, por causa da manipulação exagerada, tanto na gravação, na mix e até na master, né? Você pega grandes masterizadores que impõem uma cara no som que... dane-se a mix, o cara vai colocar a cara dele e acabou. Se é o que você quer como produtor, como criador estético, beleza. Mas aí, tanto faz a qualidade e o processo de gravação, porque o caminho desse mundo de produção acaba sendo a manipulação dos sons e a
vão retocar, no sentido de tocar novamente aquele material gravado com outra dinâmica e outro timbre, que não aquele original. Então, sim, o engenheiro de gravação, como o cara preciosista, né, criterioso com o áudio e que tem todos os conhecimentos de ferramentas, de press, microfones, etc. E só faz isso da vida, eu também acredito que isso acabou já faz um tempo. Né? Quem está estudando produção musical, pensando em ser um cara de gravação, de só sei gravar, já era. Esse aí não tem lugar no mercado. Não sendo profeta, né, do apocalipse, mas é uma transformação, assim como várias outras carreiras, né? Meu ex-cunhado, ele era analista de crédito rural. A profissão foi extinta. O computador faz análise. Não tem mais, não existe mais emprego. Então, assim, vários lugares têm isso, né? E eu acho que isso, então, o caminho natural é caras que são bons músicos, que acabam produzindo, bons músicos que acabam gravando para os outros, vão transformando e anexando possibilidades, e com isso tem um estúdio pequeno, grande, não importa, aí de acordo com a demanda. Eu preciso de espaço, porque eu faço coisas que demandam. Né? Meu pianinho tem 2,74 m, não cabe numa sala da minha casa. Então, já tem espaço para suar. Minha sala já é pequena para esse piano, mas que está atrás de mim. Né? Mas é uma coisa assim específica, porque gravar piano precisa ter um instrumento grande e uma sala. Mas fora isso, você pode, assim como o André, veio gravar aqui as coisas. Né? Foi muito legal ter o André gravando aqui o disco dele e outras coisas que ele produziu por causa da minha estrutura. E a gente se troca em relação a isso, né? André, então quer dizer que assim, dentro dessa conversa aqui, já que eu errei a ordem, né? Vou continuar aqui pelo meu. Vou continuar o erro. Essa coisa do Adonias de ser o dono da estrutura é um diferencial positivo para ele ainda, ou você acha que ele tem que se preparar aí para os novos tempos aí? Acho que o Adonias explicou muito bem, acho que a questão, acho que do mercado, fez até um histórico que eu achei bem interessante, assim. Eu acho que assim, eu, por exemplo, quando eu tinha o Zabumba, né, que ele falou, né, quando eu fechei o Zabumba, eu achei que eu estava perdendo um espaço para mim, né, Mas você não tinha um piano de 2,74 m, não, né? Quase. O meu piano não era 2,74 m, mas era um pouquinho menor, né? Só para afinar um negócio desse já é uma grana, né? Então, mas aí essa questão, né, eu achei que ia perder um espaço, né? Depois que eu fechei em função de uma mudança de vida, que foi justamente a história que eu contei, que eu fui morar lá em Nova Olinda, que é essa cidadezinha que fica no interior do Ceará. Mas foi uma mudança de vida, né? Mas aí depois eu falei, puta, perdi meu espaço, não sei o quê. Foi uma decisão difícil. E aí depois eu fui perceber que eu ganhei muitos espaços. Né? Então, eu acho que essa situação de você ter o estúdio, eu acho que assim, eu super concordo com o Funai nessa questão que essa profissão de técnico de som, assim como o Adonias até falou dessa questão de ser um empregado de um estúdio que vai trabalhar XJ, não sei o que, eu acho que isso realmente, acho que já acabou, assim, e acontece de forma pontuais, somente freelancers, praticamente, né? Mas eu acho que, por exemplo, essas pessoas que estão gravando em casa, elas também são, assim, de uma certa forma, elas também estão se aprimorando, não engenheiro de gravação, porque você vai correr os estúdios, mas elas também estão fazendo um trabalho de gravação, né? E, assim, agora, essa questão de você ir rodar estúdios para fazer, esses estúdios sempre vão existir.
eu acho, né? Eles podem um fechar, outro abrir, né? Acho que a gente teve ciclos, né? Teve ciclos de momentos que a gente achou que os estúdios iam acabar e de repente outros estúdios apareceram e acho que essas estruturas, acho que elas não vão deixar de existir. Elas podem mudar, alguns fecharem porque não achar mais interessante, ou não conseguir bancar, porque o que a gente vive é um hobby profissional, né? Porque a gente adora o que a gente faz, entendeu? E assim, a gente investe nas nossas coisas pro hobby, entendeu? Até minha esposa falou assim, mas o que você tem vontade de, assim, de comprar, assim, Tudo. pra você, entendeu? Eu realmente, isso foi uma pergunta que ela fez tempos atrás. Aí você fala assim, quero um cabo novo. Né? Isso é uma questão que tempos atrás me veio assim, eu preciso achar uma outra coisa para mim, né? Eu preciso achar uma coisa que não seja, porque senão eu venho para cá e a gente fica, né? Então, isso que eu achei um sítio que tô lá cuidando, tô criando uma agrofloresta, tô lá colhendo lá um monte de coisa. Tive agora, colhi muito açafrão, muito limão, muita laranja, muito. Então, quer dizer, tô diversificando que vai para um outro canto. Assim, estou tendo prazer com isso. Mas mesmo assim, lá, eu tenho lá minha mesa, que inclusive era a mesa do Zabumba, que eu tenho lá um setup lá para mim trabalhar, entendeu? Mesmo assim, entendeu? Então, assim, eu acho que não vai deixar de existir esses lugares. Eu acho que os técnicos, acho que cada vez, de uma certa forma, cada vez eles vão ser mais raros e cada vez mais preciosos, porque vão ser pessoas que realmente vão saber fazer aquilo, porque a gente sabe, quem roda vários estúdios, que não é fácil você, né, rodar estúdio, você realmente chegar naquele lugar e você já ter você conhecer aquele lugar, saber dos problemas que você vai enfrentar, das soluções que você vai ter às vezes, né? Quando a gente tem uma estrutura que é nossa, a gente sabe tudo o que vai acontecer. Quando a gente vai para outros lugares, por exemplo, né? Então, acho que essa profissão talvez ser com menos pessoas, né? Mas ela vai ser mais preciosa. Porque vão ser poucas pessoas que um grande artista vai chegar e vai falar, eu preciso de um cara para cuidar do meu disco. Né? E claro que isso sempre vai existir, eu acho que isso não vai deixar de existir. Agora, o formato, né, que é essa situação que o Fonai falou, eu acho que de fato isso já é bem realidade, na verdade. Você corrobora, acrescenta, decrescenta, meu amigo Alan? Assina embaixo de tudo. Mas você mantém o Refinaria firme e forte, né? A gente ainda tem força, né? Não sei por quanto mais tempo, porque eu já percebi até com amigos que fecharam estúdios que chega uma hora que a gente cansa um pouco, né? Mas o Adonias falou uma coisa que eu estava assim, voltei no tempo, fiquei pensando aqui, que são os diferenciais. Né? Hoje, por exemplo, um jornalista, ele tem que entender de Photoshop, ele tem que saber editar vídeo, ele tem que entender de gestão de mídias sociais. Quando as pessoas procuram um profissional, ele tem que ser multidisciplinar. E isso acontece com a gente também, e que sempre aconteceu, né, em relação à produção. Então, você está gravando, você não está produzindo. Geralmente, assim, quando tem um produtor bravo, né, você não dá pitaco. Mas, com o cuidado que você tem, porque é uma profissão de amor, eu tenho certeza que todos nós aqui amamos isso que fazemos. Você vê uma coisa que está muito dispar, muito fora, você vai falar. Né? Você vai, olha, com todo cuidado, olha, querido, isso daqui... até com o próprio artista. Aí esse take está ótimo, e você já sabe, pô, não vai rolar de afinar essa voz, por exemplo. Né? Afinar é fino, mas vai ficar aquele modelo, né? Então, a gente tem que ter essa multidisciplinaridade, e é isso que o André falou. Né? Sempre, a cada momento, ficaremos mais raros, mas sempre haverá trabalho para esses multidisciplinares. Eu, particularmente, corroboro com essa percepção também. E você, Daniel? Você
daí da sua mixagem acadêmica, né? Você tem outros elementos assim que a gente não tá enxergando, né? Como é que você vê aí? Olha, eu concordo com muito do que meus amigos estão dizendo. Eu acho que realmente a coisa está em transformação. Mas eu vejo um pouco também que a gravação, o áudio como um todo, e aí acho que talvez seja um pouco a diferença. Eu sei que a gente tem essa estrutura, ainda existe gravação, mixagem, master. Eu acho que a tendência é que a gente comece a falar em áudio, né? Que as coisas estão sempre interligadas e mesmo, por exemplo, Funai grava, mas mixa, masteriza, o Bajo também, o André, o Júnior, o Alan ainda não conheço, mas tenho certeza que faz tudo também, né? Acho que o áudio já virou uma habilidade em si, né? E eu acho que essa habilidade é da música. Então, é uma especialidade da música. Então, ao mesmo tempo que eu vejo vários amigos que são arranjadores ou instrumentistas se aproximando do áudio para resolver um problema que eles têm ali, enfim, por exemplo, no caso da pandemia, o amigo que é pianista, ele vai lá e resolve, um amigo que é violinista vai lá e resolve o que ele pode. Ao mesmo tempo que eu vejo isso, eu vejo que não é porque eu aqui em casa vou gravar violino, que eu fui violinista e tal, mas eu vou gravar um violino porque estou na pandemia, estou gravando violino, não é por isso que eu sempre vou achar que eu resolvi o violino, você entende? Então, eu acho que isso vai se aplicar ao áudio também, a especialidade sempre vai permanecer no sentido de que é uma elaboração daquilo que a gente faz, né? Então, eu consigo ver todo mundo gravando em casa e eu consigo ver todo mundo pensando assim, puxa, mas tem um negócio que aquele ali está fazendo que eu não faço, porque eu não vou ali, né? Então, eu acho que é uma especialidade como instrumento musical. A gente pode ter um nível de áudio, um nível de aprofundamento no áudio, a gente pode ter outro tempo de áudio, né? Que você fica ali, né? Aquela história, né? E eu acho que essa coisa comercial certamente vai se transformando. Se um dia a gente pela estrutura que a gente consegue, ou se outro dia é pela figura e tudo mais, conforme for andando, a especialidade não vai deixar de ser, porque o áudio é muito complexo. Ele é muito, muito complexo. Então, a gente, por exemplo, eu tenho um amigo nosso aqui do André, acho que muita gente, o Chico Saraiva, por exemplo, ele me ligou que ele tá lá fazendo a coisa dele, eu tô gravando violão, me disse aqui onde é que eu coisa, acho que ele deve ter ligado pro André também, né, porque o Chico, e aí, assim, quando ele me pergunta, eu faço uma interpretação da realidade dele, e não explico muito, mas digo assim, Chico, coloca um cobertor atrás da cadeira, o microfone mais ou menos assim, outro microfone mais ou menos assado, fecha a janela assim e vira assim. E não fala mais nada, mas ele faz ali, repete o processo e liga e fala, pô, ficou mó bom, cara, que legal, não sei o quê. Agora, isso é possível acontecer, só que eu não sei se um cara como o Chico, por exemplo, tem vontade de realmente ir para dentro, mergulhar e falar assim, agora eu vou, porque assim, tava até conversando com o pessoal, assim, falando assim, como é que você sabe? Eu perguntei, o cara perguntou, tal microfone você gosta? Eu disse, eu acho meio assim, meio assado. Como é que você sabe? Porque é uma paleta gigantesca de recursos, e a gente passa os dias e as noites, então aquela coisa assim, tipo, me empresta o seu aí para eu dar uma ouvida aqui, bicho, ou vai no estúdio do outro e fica curtindo as diferenças e tudo mais. É um instrumento musical, né? Você entende? Então, eu acho que a gente pode mudar essa coisa, realmente essa coisa de mercado pode mudar, como a Adonias falou e o Funai falaram, o André, eles têm toda a razão nisso, mas eu acho que a pessoa que toca áudio, ela vai continuar sendo a pessoa que toca áudio, assim como o pianista vai continuar sendo pianista, porque, poxa, o piano tem 300 anos, né? E não acabou a carreira de pianista, então eu acho que a nossa carreira vai se transformar, mas não vai acabar. Funai, você provocou, eu peguei, matei no peito, dei aqui uma guaribada e devolvi aí para a galera e o assunto está rendendo. Agora você dá continuidade aí, vai lá. Não, é bom escutar essa galera toda falar essas coisas aí. Até para animar. Porque eu tô achando que a grande contribuição dessa live aqui, viu, gente, é levantar o astral do Funai. Não tô. Porra, eu tô
esse ano, principalmente, já a coisa começou a andar mais. Na verdade, aconteceu muita coisa, assim, e uma delas fechando a Red Bull, a outra foi que também eu tomei um pouco a função de ficar em casa, né? Com a pandemia, etc. Tenho um filho de 5, um pouco mais velho, mas até então eu era o cara que trabalhava o dia inteiro, né? E ficava tudo nas costas da minha mulher. Então, a gente, antes mesmo da pandemia, já estava com um plano de ter um pouco essa mudança para ela poder voltar, etc. E, porra, veio a pandemia, ela trabalha em casa, foi tudo de bom, né, no fim. Então, um pouco sei lá, acho que é um pouco de noia de quem passou os últimos 15 anos trabalhando 15 horas por dia dentro de estúdio, aí de repente você está em casa, assim, meio sem trabalho, ou sem poder estar trabalhando, sem estar no estúdio, e começa a ficar muito louco de falar, nossa, o que está acontecendo, né? Mas no fundo não foi nada ruim, assim, eu tô morando agora quase 3 horas, 2h30 do meu estúdio. Eu nem tô mais em São Paulo. Com essa parada toda, porra, meu filho tava surtando, ficar preso no apartamento e tal. Primeiro eu fui para um sítio de uma amiga e depois a gente agora escolhemos uma casa numa cidade e estamos lá. Então eu vim para cá, tinha uma gravação hoje, eu vim para cá hoje de manhã e vou embora depois, na hora que acabar aqui eu vou pegar e vou embora. Você tá morando aonde, Funai? Em Santo Antônio do Pinhal. Ah, legal. Tô lá no meio da Serra da Mantiqueira, bem de boa. Tem tucano na árvore do vizinho. Esqueminha bom, assim. E aí eu pago. E agora eu fico meio. Inveja. Puta, eu vou falar que tá bom pra caralho. E... O André tá com a horta dele, pelo que eu tô vendo, então, viu, Funai? André, vou precisar de umas dicas. Eu ainda não comecei minha horta ali. Eu tô com um monte de terra ali para fazer o primeiro canteiro ali. Mas provavelmente voltando agora esse final de semana eu já começo a plantar. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, se essa função do engenheiro de gravação ela está assim, passando por essa transição, pelo que eu estou vendo, o caminho natural dela é todo mundo virar um ruralista aí, né? Cara, São Paulo sem trabalho começa a perder, e sem poder sair, etc., começa a perder um pouco de sentido, né? Para mim, pelo menos. Começa a virar um lugar meio inóspito, assim. Você fala, porra, ficar preso, você não tem uma árvore, você não vê o céu. Com criança pequena, então, eles começam a surtar. Eu achei que essa fosse uma solução. Assim, eu ainda faz pouco tempo que eu tô mesmo nesse esquema, e vai ter hora que eu vou vir para cá e vou ter que ficar a semana inteira, e vai ser puxado lá, em casa, e aí vai ter hora que eu vou ficar lá, e quando eu ficar lá, eu fico com a funça toda, e a gente vai se entendendo com isso na vida, mas... acho que, puta, se isso não fosse feito agora também, que deu essa baixada, não seria feito nunca, assim. E aos poucos é isso, assim, a gente vai entendendo um pouquinho dessa realidade. Ô, Funai, deixa eu fazer aqui uma maldade carioca. É o seguinte, São Paulo sem poluição perde o sentido, né? Pois é. Obrigado. Ó, vamos aqui, ô Thiago, mas você fica fazendo consultoria para as pessoas gravarem em casa, então você é um agente disso aqui que a gente está falando. Daqui a pouco tá todo mundo gravando graças ao Thiago, pô. Cara, eu comecei a fazer isso porque a qualidade das coisas que estavam chegando para mim não estavam muito legais, né? Então fica meio difícil, assim. Então foi uma maneira que acabou se tornando algo a mais para mim. Eu continuo trabalhando e fazendo essas consultorias, e tem sido divertido porque nos últimos anos eu nunca trabalhei dentro do áudio como um tutor ou como em posição de ensinar. Fui professor assim, desde os meus 15 anos até boa parte, assim, até entrar na faculdade. Então eu gosto de ensinar e gosto de experimentar esse tipo de coisa. Então, e além do fato de você não poder, acho que uma coisa muito fundamental para a gente que é engenheiro e que trabalha no estúdio é que todo dia você está cercado por muitas pessoas, entendeu? E acho que não tem engenheiro que não goste de conversar, assim.
Então, você ter consultoria é todo dia alguém diferente te ligando de algum canto e você conhecendo e fazendo laços novos e sabe? Então, não é somente o fato de você ensinar o cara como é que ele bota o microfone ali. Você acaba encontrando pessoas novas, conversando. Eu não moro em São Paulo, moro mais afastado, a vida inteira foi assim. Então, estou acostumado, que nem o Funé falou, acostumado a pegar o carro, pegar 1 hora de viagem, ir para São Paulo, trabalhar 15 horas, pegar 1 hora de carro de volta para casa e assim vai. Ou, por exemplo, nos últimos anos com a Gargolândia, onde eu vou e fico no meio do mato hospedado por 15 dias, volto para casa, fico 10, depois volto para lá, fico mais 5. Então, você está sempre em trânsito e sempre em contato com muitas pessoas, né? E principalmente nesse caso de estúdios como a Gargolândia e alguns outros que surgiram, onde você fica hospedado, cara. Então, se não é que você encontra o cara na hora de trabalhar, você encontra o cara na hora do café da manhã, na hora de almoçar, na hora de trabalhar, na hora de, tipo, praticar algum esporte, na hora de fazer um churrasco à noite depois da gravação. Então, é o tempo inteiro com pessoas. Então, acho que essa consultoria é uma parada legal, assim, que rolou por causa disso. Mas olha só, no que a gente estava falando aqui, Thiago, você sendo o mais novo aqui da turma, você vê um futuro aí, um futuro sustentável e garantido aí, já a partir da opinião aqui dos que já estão aqui há mais tempo? Acho que quem sou eu para discordar, né, da galera? Porque todos eles têm muito mais vivência e experiência e passaram talvez por muito mais mudanças do que eu. Eu fui, acho que talvez uma das últimas gerações aí que foram funcionário de estúdio, né? Eu sabe, que entra no estúdio para aprender, fui funcionário. Depois disso eu não conheci mais, realmente aconteceu que nem todos eles falaram, são freelancers, o estúdio grande, comercial, não tem um funcionário, ele te liga para falar, pô, tem uma gravação tal dia, Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver os meus relacionamentos com outros estúdios, para que isso acontecesse. Entendi. Então a gente estreita laços e eu tenho certeza que aquele estúdio sempre vai me chamar e assim por diante. Mas eu acredito que realmente as mudanças sempre acontecem e vão acontecer. A gente só precisa entender o caminho e o que vai acontecer de novo, né? Estou na dúvida quem de nós é o mais novo. Eu tenho 31 anos, gente. Eu sou pirralho. Eu tenho 34, eu tô pertinho de você. Porra, eu tenho 53, velho. Tô ferrado. Funai é mais velho que a gente, tá vendo? Eu agradeço muito, sim, mas eu tô com 40 já. Agora eu agradeço a dúvida, mas, pô. Eu sou o pirralho aqui do rolê. Bicho. Cara, quando eu fiz 40, eu falei, caramba, já tô com 40. Agora com 53, porra, como eu era novinho aos 40. O áudio estraga a gente um pouquinho, né? Então a barba branca começa a aparecer mais cedo, as olheiras, então, as dores. Mas voltando assim, eu acho que realmente mudanças vão acontecer, eu já consigo enxergar algumas coisas, já tenho alguns pensamentos, mas todos eles são super ideias, né? Tipo assim, eu acredito que muitas coisas que nem o Adonias falou vão acontecer muito pontuais nos estúdios, que nem, pô, o cara precisa gravar um piano. Ele vai lá, porque não é todo mundo que tem um piano em casa, que nem o André Memari, sabe? Que uma baita sala e que no final é um estúdio também, né? É um estúdio dele lá. Mas muitos pianistas não têm, então o cara vai. Mas pode ser que isso não aconteça também, sabe? Eu tenho trabalhado bastante para artistas de fora do Brasil, mixando, e os estúdios estão funcionando normalmente. E a galera tá frequentando os estúdios normalmente, fazendo gigs ao vivo, que nem a gente está acostumado a fazer. E é isso. Então, assim, eu acho que em momentos de fraqueza eu cheguei a questionar isso, mas eu não vejo que vai acabar, que nem o Dani falou, o piano tem 300 anos e tá aí, né? Então acho que as coisas vão mudando e talvez a gente, profissionais especializados em gravação, talvez realmente sejam procurados de uma maneira diferenciada, que nem o André falou também. Não, e outra coisa, enquanto você falava aí, chegou uma notícia aqui daquelas tipo 140 caracteres, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que é o seguinte, olha só que beleza. Segundo a IFPI, né, que é aquele Instituto da Indústria Fonográfica,
Em 2020, 62% das receitas do mercado musical vieram só dos streamings. Logo, se a gente teve um aumento aí de consumo de música, lógico, as pessoas pararam de consumir ao vivo e etc, etc. Mas se a gente teve consumo... Cara, eu quero acreditar que ainda teremos muitos trabalhos aí para fazer pela frente, porque as pessoas estão aí produzindo pandemicamente, né, para usar uma outra palavra no momento. Além das lives, né, mais um serviço aí que apareceu, o Adonias está fazendo direto, o pessoal se junta no estúdio e tá gravando live, que acaba se tornando um material audiovisual para depois, então novos braços aí estão surgindo, assim, e super legal. Olha só, o Alan dizendo que tem que partir, mas eu acho que já são 18 horas e 20 minutos. Nós já estamos aqui a 1 hora e 20 minutos. E olha só o que nós falamos. Nos reconhecemos, falamos um pouco das atividades de cada um e fizemos aqui algumas reflexões sobre transição, passado, futuro. E eu acho que a conclusão da minha parte, manterei a categoria engenheiro de gravação nas próximas edições. Por favor. Ou talvez, viu, Funai? Vou botar assim, ó, engenheiro de gravação de live, engenheiro de gravação de mega live, de super live. Mas olha só, agora falando sério, eu tenho um compromisso aqui às 19 horas, eu sei que vocês também, né? Funai tem que pegar a estrada, Daniel tá com o filhinho, Adonias não para de gravar, André já está pensando na próxima colheita, Alan tem que sair, Thiago também. Gente, eu só queria mesmo agradecer, não sei antes tirar um retrato para a nossa posteridade. Vamos lá. Quem quiser fazer um print screen, mandar para mim também. Porque meu print screen aqui nem sempre me deixa na mão e meu celular nem sempre me garante uma boa foto. Vamos lá? Aê! Muito bom. Deixa eu só fazer uma aqui para não ter erro também, mesmo que fique piorzinha. Vamos lá, vamos lá. Aê! Bom, Alan, quer deixar sua frasezinha sobre o que é ser profissional da música para a gente botar no nosso filmezinho? Pensando aqui no que o André falou, né? Lembrando da minha esposa. Quando é que você vai comprar coisa para você e parar de comprar para esse estúdio? Aqui em casa também do mesmo jeito. Desse jeito. A frase é tão bom fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama, por mais dificuldades que a gente tem aí no meio do caminho, é super gratificante. Muito bem. Próximo. O que é ser profissional da música? Sou eu? Quem quiser ser. Eu acho que assim, ser profissional da música, né, nessa categoria de técnico de gravação, acho que é cuidar do ouvido das pessoas, né? Eu acho que a gente ter esse cuidado com a música que a gente, quando a gente vai gravar, né, todos nós sabemos como é gostoso você realmente tirar aquele som que é bonito, que agrada as pessoas, que você tem certeza, por mais que as pessoas não tenham a sensação mais de ouvir num som bacana, hoje em dia uma caixinha JBL virou um dos melhores sons, né? Bluetooth. Mas assim, acho que é esse cuidado com o ouvido das pessoas, né? E assim, que eu tenho falado muito sobre isso, né? Desse cuidado que não só com o ouvido, mas com a formação do ouvido das pessoas, dos meninos. As pessoas precisam voltar um pouco, porque eles estão perdendo o sensitivo de audição. Isso é uma coisa grave, eu acho muito grave, entendeu? As pessoas estão perdendo o sensitivo de ouvir um bom som, né? Então, quando
eu lancei meu disco fazendo audições em vários lugares, né? E aí eu lembro de um lugar que eu fui lá em Juazeiro do Norte, lá que veio um menino e falou assim, virou para mim, né? Eu sempre levo um bom som, né? Para a gente fazer isso, né? Tem esse cuidado, né? E assim e ele falou assim, nossa, eu nunca, assim, ele virou para mim e falou assim, eu nunca tinha ouvido música desse jeito. Né? Então, tem muita gente a aprender a ouvir música. Eu acho que nosso papel, quanto engenheiro de gravação, é esse cuidado de ensinar o outro a ouvir. Muito bom. Próximo! Não, já é a terceira vez que eu fiquei pensando assim, será que eu vou me repetir? Ou ser profissional da música Mas olha a Elozinha lá, mindinha. Eu continuo achando que é uma sorte. Ser profissional da música é uma alegria. Se tem muitas questões também, tem muitas levezas que a gente vive e que outras profissões não vivem, né? A gente está sempre, foi o que o Thiago falou, ele vai falando da galera toda, só de lembrar, agora escorreu a lágrima, assim, de lembrar desse mundo pré-pandêmico, tanto que a gente se juntava e curtia o som junto, isso que o André falou também, como o som, a música traz todo mundo junto e a gente vive uma coisa que a gente ama. Então é isso aí, é uma sorte. Próximo! Bom, por ordem alfabética, né? Por ordem alfabética. Tá bem na ordem. Para mim, para quem está há muitos anos, a gente vê que a gente grava pessoas em momentos diferentes, em situações diferentes, mas especialmente em momentos da carreira diferentes. Então, para mim, usando a expressão do giro de gravação, a gente está gravando a história. Acho que esse é o grande barato de ser profissional da música, de alguma forma escrever fonograficamente momentos de pessoas, de artistas, de estilos musicais, de expressões sociais e através da arte em tempos diferentes. Então é gravar a história. Muito bom. Próximo. Odeio essas coisas. Mas o que eu sempre penso, assim, que é meio... Quando eu estou fazendo a captação de um disco, é meio captando o sonho daquela pessoa que está ali, né? E aquela pessoa tem uma imagem do que vai ser aquela música, ou tudo, e quando a gente está ali no estúdio fazendo essa captação, a gente meio está transformando aquilo em realidade, assim, no material mais palpável, que ela vai realmente escutar como que é aquilo que ela imaginava. Então, é trazer esse sonho para a realidade, para aquele artista. Muito bem. Letra T de Thiago. Vai lá, Thiago. Cara, eu acho que ser profissional da música é, assim, tipo uma linha tênue entre pago as contas ou gasto 50 mil reais num compressor, tá ligado? Brincadeira. Não, eu acho que eu não consigo descrever. Eu concordo com o que todo mundo falou e acho que tudo faz parte, assim. Realmente tem dias que você tá muito para baixo por diversos motivos, não associados até mesmo ao trabalho, e aí chega uma canção para você trabalhar e você fala, caraca, bicho, vale a pena o que eu tô fazendo. E geralmente é assim, acho que na vida de todo mundo, assim, teve muitos discos que eu entrei no estúdio para gravar e eu olhei e falei, nossa, vão ser tipo 3 dias chatos, cara. E aí no primeiro acorde da banda tocando junto, você arrepia e fala, puta, você tá louco, velho. E aí muda tudo. Então eu acho que realmente é uma grande felicidade trabalhar com música. Digo isso como alguém que saiu da odontologia para fazer isso, então... Legal. Senhores, são 18 horas e 28 minutos. Essa aqui, eu já não me lembro qual foi o número da live. Me parece que é a 58ª. Reuniu essas 6 figuras aí da engenharia de gravação e cujo resultado saberemos entre os dias 11 e 15 de agosto, na nossa 6ª edição, que será 100% digital.
O importante é o seguinte, está eternizado o que vocês pensavam, o que o prêmio se propõe a fazer e, principalmente, a altíssima relevância do que vocês nos enriquecem a partir de obras e a partir de criações e produções artísticas e musicais. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, por enriquecer esse prêmio e por chamar a atenção de vários outros que estão por aí nos ouvindo, do quanto que é legal, né? Gravar um som que vai aí conquistar o mundo a ponto de, nesse momento, gerar aí 62% só de consumo no formato streaming. Isso se deve a caras como vocês. Parabéns, gente! Muito obrigado, viu? Valeu, um abraço a todos aí. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Um abração a todo mundo. Grande abraço, pessoal. Até breve. Valeu.